Fala galera, beleza? Pra vocês aqui, mais um vídeo desse YouTube pra vocês aqui. Um vídeo diferente, um mapa de parkour, vocês estão vendo aqui. Deixa eu só renderizar direito aqui. Mas o parkour tá pra cá, ó. Pra minha frente. Mas galera, galera tá pedindo pra vocês se inscrever no canal. Já saiu um vídeo de FIFA Mobile, onde vai estar saindo ou 3 ou 4 vídeos, eu não sei. Então, olha pra isso, se inscreve no canal e bora lá, né, mano? Se às vezes eu fazer essa sungada é porque eu tô gripado. Eu quero gravar vídeo. Minha garganta já tá doendo de tanto gravar vídeo. Esses vídeos que estão saindo aí são tudo de vez. Então vamos lá. Barra. Ainda não tô com cheats, né? Eu ia colocar em barra aventura. Pra não quebrar nada sem querer. Cadê cheats? Ah, não. Tem que colocar aqui operador. Aventura. Boa. Tá pra cá. Mas eu vou ter que aumentar a minha renderização. Porque eu jogo com a renderização baixa. Aí, tá no 4. Será que tem como renderizar? Galera, eu só caí só pra bestear mesmo, tá? Nossa, eu sou muito ruim. Não, eu era bom. Mas só que eu parei um pouco de jogar mais e fui pra outros jogos. Galera, eu vou dar logo. Esqueci como é que se fala. Mas eu vou falar pra vocês que hoje de noite vai estar sendo um V1 aí de Skywars com meu primo. Então, vá lá, né? E é isso, vamos lá, que eu não tô conseguindo. Não, eu não tô conseguindo passar no primeiro parkour! Ai, ai, ai. Tô ficando. Não! Pior mapa que eu já vi na minha vida. Parecendo, parecendo um mapa de PC. Minecraft de PC que é fácil. Opa, isso eu ando sozinho por lado. Já foi muito bom já. Mas eu sou Leonardo Silva e nunca desisto. Mas eu tô pensando em desistir. Galera, se eu não conseguir chegar. Não tem aquele negócio laranja ali? Ali, deixa. Ali. Se eu não conseguir chegar ali naquele vídeo, eu danço. Eu posto um vídeo dançando, velho. Qualquer música aí. Nossa, você é muito rico, sério. Ou nesse vídeo mesmo, no finalzinho eu coloco aí eu dançando. Então. Vamos lá. Pelo menos ali! Eu escorrego. Não, eu já tenho ideia. Eu vou devagarinho. Ó, shift. 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 Olha. Olhei. Ah, não. Essa. Ó, tá lagando logo quando eu chego aqui. Boa. Não vou conseguir. Se chegar lá, não vou dançar. Deixa eu colocar aqui. Barra time. 7. 0. Nossa. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ah, mano. Ah, mano. Galera, o último vídeo saiu com minha intro já, né? E tudo aqui também. Eu vou criar uma intro de Minecraft só pra Minecraft. Uma intro normal pra vlog e FIFA e outros jogos. Lembrando que não vai ser só esses dois jogos, não aí.
Vou estar trazendo gameplay de vários jogos aí pra vocês. Eu tô pensando em trazer GTA aqui para Android, velho. Deixar pra vocês baixarem aí. E é nóis, né, mano? É toys, molecote. Vamos lá. Galera, eu vou estar criando uma parceria com alguns canais aí, hein? Então, já. Ai, meu Deus! Eu tô ficando bravo, sério. Ô pai. Ah, pensei que eu ia errar. Eu sou muito ruim. Já tá quantos minutos de vídeo? Eu nem sei. Nem sei já. Ah, eu vou dar WO. E eu não quero dançar, não. Ai, que eu não quero dançar. Eu não quero. Mas, vamos lá, galera. Ui, ui. Aqui sempre trava, né, velho? Ui. Vamos lá. Olha, você é ali agora, ó. What the fuck? Eu consegui. Meu Deus. Agora de lá não consigo, não. Não sei conseguir. Aqui, aqui, aqui. Eu tô conseguindo. Ó, o de lá. O de lá eu não consigo nem a pau, velho. Não, nem a pau. Nossa, eu não vou nem tentar agora. Deixa o like aí. Vamos acertar. Ah, mas vocês querem ver eu dançar, né? Vai lá. 3, 2, 1 e... Não! Eu tô morto. Estou. Eu estou gravando com meu irmão dormindo, meu irmão pequeno. E eu tô gritando. Mas foda-se ele, foda-se. Foda-se. Vamos lá. Aí, aqui, sempre lá, e vocês estão vendo que eu sou boa aqui nesse leão da escada, né? Galera, se vocês quiserem que eu traga addons aqui pro canal, texturas, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo aí pra vocês. Tutoriais também, né? O daqui é mais um vídeo tal, o outro vai estar saindo PVP insano, hein? Consegui! Não! Era só um passinho! Era um pulo de um bloco, velho. Não, essa é a última vez que eu vou tentar, se eu chegar lá, né? Aqueles parkour lá é fácil, tá ligado? Mas só que... Nossa, eu fui muito cagado agora, velho. Nossa, esse parkour... Vocês estão... Eu não quero dançar. Galera, é pra vocês pensarem que eu tô chorando mesmo, eu não tô, tá? Eu nem sei dançar. Galera, YouTube apagou 3 vídeos meus do nada. Eu não xinguei, não fiz nada, tá ligado? Não mostrou nada demais. E apagou aqueles vlogs tudo. Apagou. Apagou. Sei lá, velho. YouTube tá tudo doido. Não é seu YouTube. Hein, YouTube? Seu bestalhado. Galera, como eu pedi, não sei que vídeo foi. Mande perguntas aí pra nossa série de Léo Responde. Eu vou ter que pegar perguntas da internet básicas. Então, mas mande aí algumas. Mande perguntas aí, vocês inscritos. Não, eu não vou dessa. Nossa, eu pensei que eu tinha dado. Olha lá, ó. Só acertar ali eu consigo outro.
Quer ver que eu acerto daqui? Eu acerto o outro. Consegui! Ah, eu não vou dançar. É aqui, tá? Eu confundi, porque aqui não é lugar de checkpoint. Então eu consegui. E eu não vou dançar. Não, não. Se vocês quiserem a continuação desse mapa aqui, deixa eu até dar uns spawn points aqui. Aqui tá dando checkpoint. Spawn point. Spawn point. Pronto. Tá aí. Mano, deu trabalho chegar até aqui, hein? Bom, mas galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Se vocês querem a continuação desse vídeo, deixe muito like nesse vídeo. Lembrando que eu quero as perguntas, hein? Então, valeu, falou e tchau!